Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, a nossa aula é de ciências. Nós vamos dar continuidade no assunto os 5 sentidos. Lembra que a gente só deu uma iniciada nesse tema e agora a gente vai ver a função de cada um deles, certo? Vimos que os sentidos e as sensações são percebidas pelo sistema nervoso, não é mesmo? Sim, é verdade. Agora é hora de aprender como as informações de cada sentido podem ser reconhecidas e interpretadas. Visão. Os olhos são órgãos que transformam a luz refletida pelos objetos iluminados em estímulos nervosos, os quais são transformados em imagens coloridas pelo cérebro, que as reconhece através da memória que vamos acumulando ao longo de toda a nossa vida. Ou seja, os nossos olhos, a gente olha uma imagem, certo? Ou lê uma frase. É enviado para o cérebro e o cérebro instantaneamente já processa aquilo que a gente consegue enxergar daquela forma. Eu olho para essa garrafa e o meu cérebro já comanda simultaneamente para que eu entenda que aquilo é uma garrafa, certo? É um processo muito rápido que a gente nem imagina como que acontece. A audição. A orelha é um órgão sensível que capta as ondas sonoras do ambiente, ou seja, onde a gente está é transmitido um som, né? E a nossa orelha capta esse som. E entram pelo canal auditivo fazendo vibrar o nosso tímpano, né? Que fica aqui dentro. Essa vibração, ela é transmitida para as estruturas internas da orelha, que a convertem em impulsos nervosos, sendo transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. Ou seja, o som de fora, né, tudo é ligado ao nosso cérebro. A gente viu que a visão, o cérebro que transforma o que a gente vê em aquele objeto. A audição, nós ouvimos os efeitos sonoros e o nosso cérebro já capta aquela mensagem que a gente acabou de ouvir, aquele barulho. E aqui nós temos a orelha externa, olha no nosso desenho, a orelha média, que é aqui dentro, e a orelha interna, certo? E aí o que nós temos? O que é um tímpano? É a membrana fina em forma de cone, ok? Que separa a orelha externa da orelha média dos humanos. Olha aí, nós temos a orelha, o tímpano, olha o desenho onde está o tímpano, o canal auditivo, tá vendo? Aqui tem o desenho da nossa orelha, internamente e externamente. Olha aqui, tá vendo? Todo um canal onde fica o tímpano. Tato. O nosso tato. A gente sabe que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, certo? E ela protege, né, o nosso corpo, a parte interna do nosso corpo, do calor, do frio, do excesso de umidade, de poeira, de doenças, de micro-organismos, de vermes. A nossa pele é a nossa proteção. E a pele retém água e outros líquidos também, que ajudam a manter a nossa temperatura, ok? Os estímulos sobre a pele são recebidos pelos músculos táteis ou pelas terminações nervosas, que as enviam ao cérebro e as transforma em sensações. Olha aqui, o cérebro comanda, né? Tá vendo que tudo é ligado ao nosso cérebro. Ele comanda o nosso tato, ou seja, a gente sabe se aquilo é quente, se aquilo é frio, se aquilo machuca, espeta, né? Então é o nosso tato, o nosso cérebro comanda que a gente tenha essa sensação. O olfato. Quando a gente sente um cheiro de alguma coisa gostosa, ou quando a gente sente o cheiro de algo que nem é tão gostoso. O nariz humano percebe milhares de cheiros diferentes. Além disso, a olfação está intimamente ligada ao nosso paladar. No interior do nariz, né, aqui, ou nas fossas nasais, como a gente vê aqui no nosso desenho, ele também filtra, né, encontra-se as células olfativas que encaminham o cheiro até a mucosa, certo?
Quando uma corrente de ar é carregada de partículas odoríferas com cheiro, entra pelas fossas nasais, elas sensibilizam as células olfativas, que aí o cérebro, ele identifica, analisa aquele sinal recebido e identifica o cheiro que a gente está sentindo, se é um cheiro bom, se é um cheiro ruim, certo? O nosso paladar, a língua, além de ser o órgão do paladar, ela é capaz de captar os estímulos gerados pelos alimentos. Essas informações são enviadas por meio de feixes de nervos para a área do cérebro ligada ao paladar. E assim, nós percebemos os 4 sabores básicos dos alimentos. Então, existem 4 sabores básicos que a gente conhece. O doce, independentemente do sabor, a gente sabe que é doce. O salgado, independentemente do que você está comendo, você sabe que é salgado. O azedo, né? Independente se é uma laranja, se é um limão, se é um abacaxi, alguma coisa azeda, você sabe que aquilo é azedo. E o amargo, né? Que às vezes a gente toma um remédio amargo, ou morde uma folha de algum vegetal que seja amargo, a gente sabe. Então, esses são os 4 básicos sabores: doce, salgado, amargo e azedo, que a gente conhece, que o nosso cérebro sabe distinguir corretamente. Aí, indiferentemente dos sabores, a gente sabe de que questão ele é, de que família ele é desses sabores, ok? E aí, nós vamos para o diálogo com o texto. Complete as lacunas com o nome dos sentidos. A gente tem um menininho aqui, certo? E temos as setinhas indicando. Tá vendo? Aqui vem no nariz, o que é? Quais são os sentidos demarcados nesse desenho? Você vai seguindo a setinha e vai pondo o nome do sentido correspondente. Agora escreva na tabela abaixo o nome dos sentidos representados na fotografia. Depois defina a função de cada um. Então lá, sentido, a gente sabe que é a visão, audição, tato, o olfato e o paladar. O que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar visão e eu vou colocar a função. Qual a função da visão? Então eu vou lá na minha apostila e vou relembrar o que a Pro explicou, o que eu entendi e vou escrever aqui. Visão, qual é a função da visão? Audição, qual é a função da audição? Né? A gente vai ver aqui. A orelha é um órgão sensível que capta as ondas sonoras do ambiente, certo? Então eu vou descrevê-las cada uma no seu espaço, ok? 2. Quais são os sabores básicos dos alimentos? A gente acabou de falar, independentemente o sabor, se é de morango, se é de chocolate, quais são os sabores básicos que a gente sabe, que o nosso cérebro reconhece? 3. Que importância você acha que tem a memória para identificar o que enxergamos, saboreamos ou sentimos? Que importância você acha que tem a memória? Tudo que a gente já viu e que fica armazenado aqui. Tem a memória para identificar o que enxergamos, o que a gente vê, o que a gente saboreia e o que a gente sente quando a gente toca em alguma coisa. Eu acredito, né, Pro vai dar uma dica, que a memória, ela funciona como um arquivo de informações, certo? Tudo que aquilo que a gente recebe, toda a informação que a gente recebe, que a gente já reconhece, ela reconhece todas as vezes que a gente sente, que a gente vê, que a gente saboreia, ok? Então, ela é o quê? Um arquivo de informações. Número 4. Quando o nariz fica entupido, não conseguimos perceber direito os odores dos alimentos, né? Aquele cheiro gostoso do alimento. Por esse motivo, muitas vezes o apetite diminui. Existe alguma relação com o olfato? Será? Eu não estou sentindo cheiro, eu estou com o nariz entupido. Às vezes você fala, ai, não quero comer porque nem estou sentindo gosto na comida. Por quê? Porque quando o nariz fica entupido, certo? Quando o nariz fica entupido, a gente não percebe os odores nem os sabores. Porque as nossas vias respiratórias, elas ficam entupidas, elas ficam obstruídas. E aí os seres humanos percebem os cheiros pela associação
obtida pela língua e pela narina. Ou seja, eu sinto o cheiro, automaticamente é uma coisa incrível, a gente parece que já sente o gosto daquilo. Ai, que cheirinho de pastel, né? A gente já parece que sente o gosto do pastel. Por isso que se a gente não sente o cheiro direito, a gente não consegue se alimentar direito, porque eu não tenho aquela fome, eu não sinto aquela necessidade, certo? Para finalizar, olha o que nossos amiguinhos dizem. Nosso sistema nervoso é genial. Quantas atividades ele controla? Nunca havia pensado nessa interdependência de um sistema com o outro. Mas não para por aí. Vamos estudar mais 2 sistemas que trabalham em conjunto sob o comando do sistema nervoso. Ou seja, tem mais coisa para a gente ver, né, nas próximas aulas. Então agora vocês vão responder essas questões. Está tudo aqui na apostila, no que nós acabamos de falar, está tudo fresquinho. Façam e na próxima aula a gente faz a correção e continua com mais sistema nervoso, certo? Boa hora de estudo para vocês e até a próxima aula.